No presente vídeo vou fazer a resolução da questão número 17 do exame de avaliação à Ordem dos Contabilistas Certificados, realizado no dia 20 de março de 2021, da parte da tarde, a versão A. Trata-se de uma questão sobre a demonstração dos fluxos de caixa, também sobre subsídios à exploração, é, portanto, uma questão da matéria da contabilidade financeira. Muito obrigado por estar a assistir este vídeo. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou o diretor-geral da Certform Escola de Formação Prática, contabilista certificado, economista e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. A questão diz-nos o seguinte: a Reformula Tudo S.A. conseguiu obter recentemente um subsídio à exploração respeitante à manutenção do sistema de abastecimento de águas de um conjunto de escolas. Questão número 17. Os recebimentos provenientes de subsídios à exploração devem ser apresentados na demonstração de fluxos de caixa como a linha A, recebimentos de atividades de investimento, a linha B, recebimentos de atividades de financiamento, a linha C, recebimentos de atividades operacionais, ou a linha D, recebimentos de atividades operacionais ou de financiamento. Esta é uma questão que, do ponto de vista das normas de contabilidade, ela envolve duas normas. Estamos a falar de subsídios à exploração e estamos a falar da demonstração dos fluxos de caixa. Quanto à demonstração dos fluxos de caixa, trata a norma contabilística e de relato financeiro número 2, a demonstração dos fluxos de caixa. Quanto à questão dos subsídios, aqui temos a norma contabilística e de relato financeiro 22, os subsídios e apoios de entidades públicas. No que diz respeito à questão da demonstração dos fluxos de caixa, a demonstração dos fluxos de caixa, ela é apenas de caráter obrigatório para as médias entidades e as grandes entidades, já que as micro e as pequenas entidades, elas não estão obrigadas à apresentação da demonstração dos fluxos de caixa. Esta demonstração dos fluxos de caixa, ela tem a sua informação organizada da seguinte forma. Nós poderemos dizer que na demonstração dos fluxos de caixa nós temos as chamadas atividades operacionais, o ciclo operacional da entidade, que são aquelas atividades que geram recebimentos de clientes e pagamentos a fornecedores de exploração, pessoal, etc. As atividades operacionais vão gerar no balanço contas do ativo cíclico e passivo cíclico, isto é, contas a receber e a pagar no curto prazo relacionadas com a exploração. As atividades operacionais são as principais atividades produtoras do rédito da entidade e outras atividades que não sejam de investimento ou de financiamento. Depois temos o ciclo de investimento, as atividades de investimento. As atividades que se refletem no balanço, ativos fixos tangíveis, intangíveis e investimentos em participações financeiras. As atividades de investimento são, nomeadamente, a aquisição e alienação de ativos a longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa. Depois temos o chamado ciclo de financiamento. As atividades de financiamento envolvem a obtenção de meios financeiros de curto e longo prazo, junto dos sócios ou acionistas, e de outros financiadores, bancos e obrigacionistas, bem como o pagamento dessas dívidas e respectivos rendimentos. As atividades de financiamento são as atividades que têm como consequência alterações na dimensão e composição de capital próprio contribuído e nos empréstimos obtidos pela entidade. Ora, o resultado de um período está relacionado com os rendimentos e gastos ocorridos no mesmo. Tal evidência pode não ter relação com as alterações verificadas no cash flow, dinheiro, durante o período. E, de facto, quando estamos a falar em dinheiro,
A demonstração dos fluxos de caixa é a demonstração financeira ideal. Ela está então organizada nos fluxos de caixa de atividades operacionais, recebimentos, pagamentos, os fluxos de caixa das atividades de investimento, pagamentos, recebimentos e os fluxos de caixa das atividades de financiamento, os recebimentos e os pagamentos. Quando nós temos um subsídio à exploração, nós temos que ver o seguinte. Em primeiro lugar, os subsídios relacionados com rendimentos, conhecidos como subsídios à exploração, que são concedidos para assegurar uma rentabilidade mínima ou compensar déficits de exploração de um dado exercício, imputam-se como rendimentos desse período. E aqui trabalhamos a conta 75 do plano de contas, ou de períodos futuros, se destinarem também a assegurar rentabilidades mínimas ou a compensar déficits da exploração desses períodos futuros. Mais uma vez, tendo presente o chamado princípio do balanceamento entre rendimentos e gastos e o pressuposto do regime do acréscimo. É a conta 75 subsídios à exploração. Ela inclui os subsídios relacionados com o rendimento, conforme está estabelecido na norma contabilística e de relato financeiro 22, a norma dos subsídios e dos apoios das entidades públicas. Vejamos, por exemplo, um exemplo de um subsídio à exploração para respondermos de seguida à questão do exame. Um exemplo. A empresa Y, ou à empresa Y, foi atribuído um subsídio no montante de 50 mil euros por um organismo estatal para cobertura da baixa margem de comercialização do produto K, por si produzido, e cujo preço é fixado administrativamente e não em mercado concorrencial. Já estamos a ver, a partir deste exemplo, que os subsídios à exploração eles são relacionados com a atividade operacional da empresa. E aqui nós temos o reconhecimento da atribuição do subsídio, que vamos supor que foi num dia 30 de junho de um período N, e depois o reconhecimento do recebimento desse mesmo subsídio. Uma coisa é a atribuição do subsídio pela entidade estatal, outra coisa é o recebimento do mesmo. A quando da atribuição do subsídio, nós procedemos ao seguinte lançamento. A quando da atribuição, nós debitamos a conta 2784 do plano de contas por 50 mil euros e creditamos a conta 751, a conta de rendimentos, pelos mesmos 50 euros. Este lançamento da atribuição do subsídio, ele em nada vai alterar a demonstração dos fluxos de caixa. Vai sim ter implicações ao nível do balanço, através deste ativo na conta 2784, e ao nível da demonstração dos resultados, através deste rendimento. Mas, posteriormente, quando se realiza o recebimento deste mesmo subsídio, aí sim nós vamos afetar a demonstração dos fluxos de caixa. Quando existe o reconhecimento do recebimento do subsídio, aí debitamos a conta 12.1 de bancos pelos 50 mil euros e creditamos até aquela tal conta de ativo corrente a 2784 por 50 mil. Esta conta fica saldada e esta entrada do dinheiro efetivamente reflete-se na demonstração dos fluxos de caixa. A demonstração dos fluxos de caixa, ela reflete os pagamentos ou os recebimentos, nomeadamente na demonstração dos fluxos de caixa. Esta operação, ela teria o seguinte reflexo. Ela viria para fluxos de caixa das atividades operacionais, nomeadamente na área de outros recebimentos, 50 mil euros. Está respondida a questão. Ou seja, os recebimentos provenientes de subsídios à exploração devem ser apresentados em recebimentos das atividades operacionais. É a linha C
a correta.